Então vamos dar início ao nosso horário de estudo na tarde de hoje, com a leitura do livro Minutos de Sabedoria. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo de seu coração. Então nós paramos na página 184. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então vamos ver o que significa esse trecho do Evangelho de Marcos. O que Jesus quis dizer como filho, perdoados estão os teus pecados. Celoni, inicia a leitura para nós, faz favor, Celoni. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5. Jesus atendeu ao paralítico, fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores, manifestada em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Assim, a expressão disse ao paralítico atravessa os séculos e chega ao presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo, que, agindo com amor e sabedoria, concede nova oportunidade àquele companheiro. Então vamos fazer uma análise a este parágrafo que a Celoni acabou de ler. Esta fé que esse paralítico demonstrou e aqueles companheiros que o ajudavam, é uma fé assim diferente, é uma fé ativa. Eles estavam transformando em ação aquele sentimento deles, né, de confiança e de certeza que eles iriam superar a dificuldade. Mas eles começaram a agir. Eles não ficaram só no sentimento, né? Esse é o convite que Jesus nos faz, é que nós venhamos a agir, a buscar alternativas para superar aquela situação. E também pelo conhecimento que a gente tem, né, desse intercâmbio, dessa ação espiritual em nossas vidas, devemos buscar esses recursos. Muitas pessoas se dirigem até nós pedindo prece, pedindo orações, e sendo que elas não têm assim confiança que elas mesmas podem orar pelas suas vidas. E é bom que peça para outros também, formar uma corrente em conjunto, mas elas também podem tomar essa iniciativa, e o que a gente percebe é que muitos sequer tomam iniciativa. Parece que eles criaram uma dependência de pessoas intermediárias entre eles e Deus e a divindade. E ao longo de nossas encarnações, nós talvez tenhamos criado essa dependência, né? Através do catolicismo, através do protestantismo, com os sacerdotes. As pessoas não se dirigiam a Deus, senão através dos sacerdotes. E hoje em dia ainda se tem esse costume, né? Então, quando uma pessoa pede oração para nós espíritas, é bom nós orientarmos ela também, que ela
também se ajude, que ela participe, né, desse momento aí de intersecção com os bons espíritos. E também tem um detalhe, né? A pessoa pedir oração e não criar um canal para receber o processo manipulado ou utilizado pelos espíritos socorristas, se ela está numa outra sintonia, está vendo uma televisão ou conversando com alguém, ela não dá as possibilidades ideais para que os espíritos intercedam por ela. É preciso que ela também esteja em prece. Agora, nesses momentos de distanciamento social, em que fica difícil um atendimento presencial, é o recurso que se tem. E outra coisa, esse paralítico aqui, ele podia ter ficado em casa e pedido que Jesus orasse por ele, ou que fosse lá. Mas não, ele fez a sua parte, se esforçou, enfrentou todos os obstáculos até chegar junto do Mestre com o auxílio dos seus amigos, seus 4 amigos, vamos dizer assim. E quando pedem oração para nós, é como se pedisse um auxílio. É como se pedisse, não, pedem de fato um auxílio. E nós agimos como esses que ajudaram o paralítico. Eles ajudaram o paralítico. Eles não foram lá e fizeram o que o paralítico tinha que fazer. Eles o levaram até o lugar. Então, quando é possível, assim que terminar o distanciamento social, quem precisar que procure o recurso numa casa espírita ou onde quer que seja. A pessoa que não é espírita, por exemplo, que prefere ir lá receber uma oração do pastor ou do padre, tem que fazer isso, não ficar pedindo que as pessoas façam por elas. E aí essa união de esforços é que tem resultado. E a gente percebe isso em nossas vidas, quando a gente precisa, e mais pessoas se unem a nós num processo de oração, de pedir intercessão dos bons espíritos, nós somos atendidos. Mas, como tu bem disseste, é preciso a pessoa que está precisando do socorro fazer a sua parte, ou então o resultado ou não será exitoso ou menos expressivo do que se espera. Muito bem. Vamos continuar na leitura, Celoni. Tá bem. Muitas pessoas confessam a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. A afirmação de Jesus ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Filho é a expressão carinhosa aplicada ao homem, renovado pelas provações, mas capaz de refletir os ensinamentos de Jesus nas suas ações, exemplificações e no bem. Sabe este que, pela sua atividade no bem, pode provocar efetiva mudança de comportamento, desvinculando-se dos fulcros de sofrimento que o mantém prisioneiro na esteira das vibrações kármicas. Nesse sentido, o perdão só pode ser decretado quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes, que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. A este respeito, informam os espíritos superiores que o perdão é medida de inteligência e bom senso que nos desoneram de vinculações complexas e indesejáveis. Vamos então fazer uma análise. Kardec. Celoni, vamos fazer uma análise deste parágrafo, desses 2 parágrafos que tu acabou de ler aqui. E o trecho ali fala que Jesus usou a expressão filho, né, como uma expressão carinhosa aplicada ao homem renovado pelas provações. Quer dizer que é como a gente se refere a um filho nosso, né? Que ele está em condições de assimilar o aprendizado
e de reformular certos atos, certas atitudes que geraram aquela condição kármica, né, que ele se encontrava. Tu conseguiu entender o que significa isso, Celoni? Eu estou começando agora, porque na semana passada eu não participei, né? Estou começando a pegar agora o significado da leitura aqui. Que existe essa esteira, né, de vibrações kármicas, e em um determinado momento é possível que seja perdoado aquele compromisso com aquele resgate necessário, né, que seja perdoado, caso o espírito ele tenha realmente, através de seu esforço, de sua fé, de sua condição de mudança, de reforma, ter adquirido este merecimento. E não precisa o resgate ser na sua totalidade. É isso que Jesus quis dizer, né? Que aquele paralítico não havia necessidade dele resgatar na totalidade o mal feito nas encarnações anteriores. E poderia cessar ali naquele momento, devido à sua fé e sua predisposição para a mudança, né? Para a reforma. Então é nesse sentido que a doutrina espírita nos orienta para nós buscarmos sempre a reforma íntima, para aliviarmos o nosso processo kármico, né, de resgate muitas vezes, e termos mais condições de buscarmos evolução, conhecimento, aprendizado, diante de uma mente e de um corpo sadio e equilibrado. Tu conseguiu entender, Geni, essa parte? Microfone desligado, Geni. Mais ou menos, César, que a gente tem que dar o melhor da gente para uma evolução, né? Tentar ser cada dia melhor. E quando ele fala ali de filho, nós somos uns filhos ainda que temos no mundo ainda de muito aprendizado. Precisamos evoluir muito. Eu me sinto assim, César. Eu tento fazer o melhor que eu posso, mas eu sinto e sei que eu preciso mudar muito, evoluir mais, procurar ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Esse é o caminho, né? Cada dia a gente fazer uma reflexão, como nos orientou Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, e para que a gente consiga produzir paulatinamente essa reforma íntima. E a fé, perseverança, a certeza, o envolvimento e a fidelidade nossa com Jesus nos auxilia muito. Eu, graças a Deus, César, fé, eu tenho muita fé. Ainda hoje, meio-dia, eu disse pro Paulo, pode ter fé, Paulo. Eu sinto que logo que menos espera de estar com nós. Ele deu um arzinho de rir assim no telefone. Sim. Alguma coisa a colocar mais, Wilson, ou outro componente do grupo aí? Essa questão de Jesus perdoar pecados é meio difícil das pessoas entenderem. Então alguns pedem perdão para Jesus e acham que isso é suficiente. Até a própria oração que Jesus fala para pedir a Deus, né? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas como é que se faz isso? Quando nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é porque a pessoa na nossa mente já não deve mais para nós. E os pecados, na verdade, não é algo fatalístico, assim como se fosse uma ofensa a Deus. Seriam os equívocos, os erros, porque toda ação tem uma reação.
toda causa provoca um efeito, e quando nós agimos é uma causa e vai ter um efeito correspondente. Quando a pessoa passa muito tempo equivocada, fazendo coisas que prejudicam os demais, aquilo fere a própria consciência da pessoa e ela se desajusta com as leis de Deus, que não são de harmonia e de amor. E se a pessoa não mudar e não começar a praticar o bem, ela vai passar por um processo como este paralítico, expiatório, sofrendo as consequências dos equívocos. Mas quando Jesus diz assim: filho, perdoados estão teus pecados, é porque ele percebeu que aquela pessoa, como diz o texto em análise aqui, já tinha mudado de padrão vibratório. Através do sofrimento de longa data e nas suas reflexões, ele mudara completamente. A gente não sabe o que levou ele a experimentar essa encarnação naquele estado. Então, quando Jesus diz que seus pecados estão perdoados, é porque ele não tinha mais dívida com a consciência e estava em acordo com a lei de Deus, com a lei de harmonia, a lei de amor. Porque tem muita gente que pensa que basta sofrer, basta passar por miséria, por doenças, e vai se redimir diante da lei de Deus. Não é bem assim. A gente sabe que os processos de recuperação do nosso equilíbrio passam primeiro pelo arrependimento. Depois, se for necessário, a expiação. E por último, a reparação. É preciso reparar os erros praticados. Só aí a pessoa vai estar plenamente harmoniosa com a sua própria consciência e com as leis de Deus. Mas a expiação também, esses processos dolorosos, também tem um limite, trazer-nos às reflexões. Então não precisa mais passar por aquilo. Agora a pessoa tem que fazer as coisas corretas, agir de uma forma diferente, porque tem gente que é doente, tem gente que tem problemas de locomoção, mas a personalidade das pessoas não é nada agradável. São raivosas, são prepotentes, inclusive algumas até falam mal dos outros, são ingratas, então tem todo tipo de comportamento. E isso só prolonga o sofrimento, porque aquele sofrimento que ela está passando está sendo inútil. Ele não está agindo como um remédio para a alma. A pessoa vai espiar e vai continuar se equivocando, como diz o texto, cometendo pecados, vai agravando a sua situação, até o dia que ela se der por conta que tem que mudar de atitude para poder restabelecer a saúde e restabelecer a paz. E aí sim, ele vai estar na condição deste paralítico, de ter os pecados perdoados. Eu volto a dizer que não basta pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, nem a Jesus. Alguns dizem assim: eu aceito Jesus. Mas o que é aceitar Jesus? Eles acham que é apenas expressar verbalmente que aceita Jesus e se batizar e deu. Não, aceitar Jesus é aceitar o seu Evangelho. É viver de acordo com o Evangelho dele. Mudar a vida. Fazer a reforma íntima. Isso é o que o Evangelho nos conclama. Aí sim ela pode dizer que aceitou Jesus. E quem aceitou Jesus, mesmo que vivencia, não precisa estar dizendo que aceitou Jesus. E as pessoas que entendem o seu Evangelho também não se acham já quites com as leis de Deus. Elas percebem, nós percebemos, que temos muito a fazer. E o próprio Cristo disse que o menor do reino dos céus, naquela época, era maior do que João Batista. Isso é uma citação que eu sempre uso. Então nenhum de nós pode estar acreditando que já tem condições de viver num ambiente de espíritos elevadíssimos, nem vou dizer puros, mas espíritos felizes. Para isso precisamos nos melhorar muito ainda. E João Batista era elevado, né? Era muito elevado, que Jesus afirmou em 2 oportunidades que ele seria o maior do que os profetas, né? E entre os nascidos de mulheres, ele era o maior de todos. Quer dizer, no sentido da nacionalidade, né, de Israel,
João Batista era o maior. O filho de mulher, né? Entre as mulheres, entre nascido de mulher, era o maior de todos. E Jesus já se intitulava filho do homem, que é diferente, né? Aí o filho do homem significa uma universalidade, que vai além daquela nacionalidade, né? Abrange todas as nações, do homem universal. Então são esses detalhezinhos assim que fazem que o evangelho se torne assim algo que nós precisamos buscar desvendar aqueles códigos que estão ali inseridos, né? E se João Batista, como você afirmou, né, Wilson, mesmo tendo essa elevação espiritual, era o menor no reino dos céus, imagina os outros espíritos, né? Que elevação que possuem. Muitos espíritos nem podem encarnar entre nós, né? Estão aqui ajudando Jesus a encaminhar esta humanidade, né? Nós temos que ter em mente assim, ó, o que é reino dos céus? Reino dos céus, eu sempre digo, a primeira vez que a gente ouve isso, até quando fala ou pensa, vem na mente a ideia de um lugar delimitado em que vive uma aglomeração de espíritos angelicais, uma beatitude, um estado que a gente só contempla na imaginação. Mas não é isso. O reino dos céus seria um lugar em que todos aqueles que se encontram não cometem mais delito nenhum, não cometem nenhum desvio de conduta, não agem fora do que preceitua o Evangelho de Jesus, fora do que regra a lei divina, que é a lei natural. Então, num lugar desse seria um reino de Deus. Mas é um lugar definido? Não, ele pode ser em qualquer lugar onde estejam pessoas assim. Tem pessoas que podem viver já este reino do reino de Deus intimamente. Mas daí seria um indivíduo. Jesus era um que vivia o reino de Deus na terra. Mas era ele, não tinha um grupo suficiente para compartilhar com ele essa experiência. Então, por isso que ele diz que o próprio João Batista era menor do que o menor do reino dos céus. Onde existe um grupo de espíritos que não erra, imagine, por mais que você consiga medir assim o adiantamento entre uns e outros, o menor certamente vai ser muito maior do que o melhor daqueles que viviam na época de Jesus e daqueles que vivemos hoje. Por mais perfeito que a pessoa seja, alguma imperfeição ainda temos, senão não estaríamos aqui, a não ser que fôssemos um espírito missionário. E isso são raríssimos. A maioria de nós que a gente vê como missionários são pessoas que têm ainda alguma coisa a reparar, alguma coisa a ajustar com a lei divina. E o Evangelho de Jesus nos dá o caminho a seguir, mas nos chama a atenção para essa realidade. Não foi por outra que ele disse para Nicodemos que ninguém atinge o reino de Deus, o reino dos céus, né, sem nascer de novo. O que causou espanto para o próprio Nicodemos, porque ele não entendia. E é interessante que as pessoas não entendem que esse nascer de novo, de fato, é renascer na carne, até a pessoa atingir a capacidade de viver uma vida dentro das leis de Deus, sem desvio nenhum, quando não precisa, então, mais reencarnar. E daí vai poder viver entre os espíritos bem adiantados que saem em missão pelo universo afora. Quando a gente vai fazer uma palestra, Wilson, sobre as esferas espirituais, né? É muito comum a gente colocar a Terra, depois em roda da Terra um umbral, né? Que seria a passagem, e depois uma pequena faixa que representa as cidades espirituais, e logo acima as esferas superiores, né? Os céus mentais. Seria o reino dos céus, né? E por que a gente faz isso? Porque nós precisamos materializar esse tipo de conhecimento para poder ser absorvido pela mente da pessoa que está assistindo ali a palestra. Mas na verdade é como você falou, no Livro dos Espíritos diz mesmo, né?
que o homem precisa delimitar uma região do inferno, uma região do céu, uma região da terra, para poder entender, porque senão a sua mente fica confusa. Mas os espíritos celestiais superiores, eles estão em toda parte e interagem com todos os espíritos de ordem inferior. Só que os de ordem inferior não percebem eles. E eles, por serem elevados, eles percebem uns aos outros, né? Dentre a elevação vibracional deles, né? Mas eles não ficam lá reunidos numa região elevada. Isso não vai ser nada útil para eles, né? Isso aí torna até um negócio, uma ociosidade para eles, né? Eles estão ativos, inspirando, orientando grupos de trabalho, de estudo, para ajudar os de ordem inferior. Então, só assim nós começamos a entender melhor o que significa isso, né? A vida é movimento. Deus não nos fez para ficarmos inativos. E muita gente acha que a meta de cada um de nós é atingir condições de viver num paraíso de inatividade, de contemplação. E não é isso. Imagine agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, que temos que ficar em casa. Alguém até pode lá gostar de ficar em casa sem fazer muita coisa. Faz quando pode o trabalho remoto, mas uma parcela da população nem pode fazer isso. Eu sei de pessoas que estão em casa e devido ao emprego que tem, né, que é no setor público, que não pode ser feito remotamente, que estão sem fazer nada. Então deve ser um tormento se a pessoa não tem o que fazer. Nós mesmos do movimento espírita, imagine se nós não tivéssemos esses grupos de estudo, esses encontros virtuais que nos põem em contato uns com os outros e que podemos desenvolver um pouco o raciocínio, as nossas reflexões e meditar. Seria muito mais difícil para nós. Agora imagine um espírito com toda uma bagagem adquirida para chegar à condição de um espírito que possa viver num chamado reino de Deus. Ia querer ficar parado? Ele quer trabalhar, quer enfrentar situações em que possa ser um colaborador no reino de Deus, agir em benefício dos seus irmãos mais atrasados, como um professor faz quando educa uma criança, está auxiliando aquela criança a avançar. Os espíritos também saem pelo universo afora, auxiliando os demais espíritos que estão ainda trabalhando por se aperfeiçoar, a avançar de uma forma mais rápida possível, com menos sofrimento. E isso fazem esses espíritos, e estão bem acima de nós. Então não adianta nos iludirmos que vamos passar, e essa questão também de esfera, como você bem falou, passar para uma esfera melhor. É porque nós temos uma dificuldade tremenda de entender estas questões. Nós só entendemos as coisas que nós vemos, as coisas materiais. Então foi uma forma como que materializável dessa expressão de esferas, porque de fato a gente imagina assim que as colônias espirituais estão um pouco acima e um pouco além, mas acima onde? O universo não tem em cima, não tem embaixo. Isso são outros ambientes que nós desconhecemos. Nós conhecemos muito pouco. Ontem ainda nós estávamos assistindo um vídeo no YouTube, se não me engano o nome do canal é do Ivan Lima, acho que é. Eu não me lembro como é que é o nome do canal. E aí ele falava do bem mais caro que existe na Terra. E as pessoas, quase todos, desconhecemos ou desconhecíamos que bem é esse. Ele diz que o bem mais caro que pode existir na Terra é a antimatéria. Daí ele falou sobre a antimatéria, sobre a matéria, e as possibilidades que a antimatéria coloca à disposição da ciência quando ela é manipulada, porque a ciência ainda tem dificuldade de manipulá-la. Ela é tão difícil de ser conseguida que ainda não se acumulou um grama, né? E um grama dessa energia teria força para alimentar uma lâmpada de 100 watts por dezenas de milhares de anos. É algo fantástico. E o valor dela está na ordem de trilhões, eu não sei se é de dólar ou de reais, algo como 60 trilhões o grama. Hoje, porque ainda não temos recurso. E se conseguiu ter um certo, pelo menos o conhecimento, não digo domínio,
dessa antimatéria naquele acelerador de partícula que já tem fabricado, né? Acho que tem um raio de 20 km ou uma circunferência de 20 km, algo parecido assim. E lá eles conseguem detectar e estão buscando desenvolver um meio de segurar essa energia. Com essa energia, nós ficaríamos livres de toda dependência energética no planeta, poderíamos mandar nave para outros planetas, a distâncias enormes, se dominarmos essa energia. Então a ciência começa a avançar e começa a trazer para nós informações que nós não tínhamos. A gente, daí, no que vai para as questões espirituais, que já não são mais materiais, a gente não tem condições. Aí começa a criar essas ideias de esferas, de lugares definidos, achando que os espíritos puros estão num lugar que é o reino dos céus. E não entendemos que eles estão por toda parte onde é demandado os serviços deles. O nosso sistema planetário, por exemplo, tem um espírito que governa, que é Jesus. E tem uma multidão de espíritos, que a gente não sabe quantos são, que estão trabalhando com ele, que são espíritos que inclusive colaboraram na construção do planeta e que colaboram na governabilidade do planeta. Até é interessante, não sei se eu falei sobre isso na nossa reunião passada, eu cheguei a mostrar. Esse material aqui, que ele é perfeito já há 4 bilhões de anos, que não mostrei, só falei, né? Só falou. Eu acho que agora, então, acho que é o momento de mostrar, pode ser? Pode ser. Daí eu compartilho com vocês aqui. Vamos botar aqui. Isso tem aqui embaixo o site de onde eu peguei, né? Que é extraglobo.com, notícias, religião. E foi postado por Gerson Monteiro em 17 de janeiro de 2012, com o título Jesus, Espírito Perfeito, há 4 bilhões de anos. E aí ele diz assim, ó: desde jovem, quis sempre saber quem era Jesus e o que ele representava para toda a humanidade. Nas minhas pesquisas encontrei na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o tipo mais perfeito oferecido por Deus ao homem e para lhe servir de guia e modelo. E Kardec comenta essa questão dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Outra revelação acerca de Jesus encontrei no capítulo A Gênese Planetária do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier. É a de que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do sistema solar. E aí, vou dar uma pausa aqui, né, para que a gente comente um pouco essa questão. Isso está nesse livro A Caminho da Luz, ditado pelo Emmanuel ao Chico Xavier. Depois voltamos a falar um pouquinho mais. Então diz que ele é o espírito mais perfeito e ele dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do sistema solar. Então não é só da Terra, eles estão em atividade em toda parte e Jesus governa eles. Isso nós estamos falando no sistema solar. Tem todo o universo que é infinito onde esses espíritos atuam. Esses são os espíritos que, para qualquer deles, por menor que seja, João Batista era menor ainda. Precisava de muito para chegar lá, em conhecimento de todas as áreas, e a moral também, todos nós sempre temos alguma coisa a avançar, né? Que João Batista era um pouco revoltado com as coisas que via,
Às vezes ele exagerava um pouquinho nas suas expressões, tanto que atraiu para si a revolta daquela mulher lá do Herodes, né? Que obrigou a filha a pedir a cabeça dele depois, e foi o que aconteceu. E Herodes mandou decapitá-lo. Não tô justificando a atitude do Herodes, mas é um fato assim que a gente tem que tomar um certo cuidado nas nossas expressões. E Jesus nunca fez isso, ele nunca agrediu ninguém verbalmente. Sempre chamou as pessoas a se educar, a se corrigir, e nunca condenou ninguém. E mesmo assim foi morto, né? Mas voltando ainda ao assunto da questão da elevação do João Batista, você mesmo disse que não tinha um espírito maior, por isso que Jesus utilizou João Batista como referência, dizendo que mesmo ele era o menor do reino dos céus. Aí vamos continuar a leitura aqui para nós concluirmos essa questão. Aí diz assim: além dessa revelação, há de que Jesus operou como construtor do nosso planeta desde o início da sua formação, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, organizando o cenário da vida sob as vistas de Deus, criando o indispensável à existência dos homens no futuro. Ora, quando isso sucedeu, é claro que Jesus já era um espírito puro e perfeito. Dessa forma, entendemos que seu amor foi o verbo da criação do princípio das coisas revelado por João evangelista, está lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se referindo mais uma vez ao mestre, considerou, aqui diz no V, deve ser no capítulo 5, né? Ou versículo 5? Versículo 14. Ah, é V14, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje, em comemoração ao nascimento de Jesus, o governador espiritual da terra, isso naquela época que ele colocou, né? Estaremos com a caravana do Ibrahim, formada pelos companheiros dos centros espíritas Augusto Paiva, no Rio, e a Caminho da Luz, São Gonçalo, para a 45ª visita anual dos irmãos ancenianos do Hospital Colônia de Curupi, reunindo-se às 15 horas na sede do Centro Espírita de Deus, Rua Godofredo Viana, 64, Jacarepaguá. Aí ele citou onde eles estariam à noite. Isso aqui foi, voltando lá no começo, em 17 de janeiro de 2012. Como ele fala aqui no fim, eu achei estranha essa postagem, e hoje, em comemoração ao nascimento de Jesus, eu achei engraçado, porque ele postou em 17 de janeiro. Talvez ele tenha escrito isto antes e postado depois, né? É a postagem, a que foi depois. Mas então, para concluir, nós percebemos aqui o trabalho desses espíritos que vivem no reino de Deus. Estão a trabalho de Deus, criando planetas, uns dirigindo, outros cooperando, mas nunca estão inativos. E não é um lugar definido, estão em toda parte. Onde houver trabalhos, eles estão. E Jesus disse assim: meu pai sempre trabalhou e até hoje trabalha. Quando se referia ao trabalho, Deus nunca para. E os seus servos são os espíritos mais adiantados nas grandes empreitadas, e nós nas pequenas. Nós temos também a nossa tarefa. Aqueles que estão mais adiantados, nós devemos ajudar os que têm um pouquinho mais na retaguarda, principalmente com o nosso exemplo. Então temos que tomar muito cuidado no que fazemos, no que falamos, para que os que nos observem não vejam nós pedra de tropeço, mas alguém que possam ter confiança, e se observar que a gente está bem, que a gente está em paz, tem uma relativa tranquilidade, e que a nossa consciência não nos perturba, eles vão querer saber o que nós fazemos para sermos diferentes, e nos cobram isso.
As pessoas que sabem que a gente é espírita, quando percebem que a gente pisa um pouco fora da linha, dizem assim, mas tu não é espírita? Então há uma certa cobrança. E se a pessoa sempre fizer as coisas certinho, não há por que fazer essas cobranças. Desde que a cobrança seja construtiva, é boa, mas tem gente que gosta de fazer isso para provocar mesmo. Mas nós não podemos dar margem à provocação. Nós temos que agir da melhor forma possível. E ter essa consciência que o reino de Deus não vai ser alcançado por cultos exteriores, por acreditar em Jesus, porque as pessoas acham que acreditar em Jesus só acreditar que Ele existe, acreditar que Ele é poderoso, acreditar em certas coisas a respeito dele, mas não seguir o seu exemplo. Nós temos, acima de tudo, que seguir o exemplo. Aqui foi dito que Ele é o modelo que Deus nos deu para seguirmos. É o exemplo da pureza que podemos almejar alcançar na Terra, nem em outro planeta. Na Terra já podemos agir como Ele agiu. E fazendo um esforço, um dia chegaremos lá. Mas não vai ser de uma hora para outra. Com certeza. Gostaria de convidar a Claudilane para seguir na leitura para nós. Allan Kardec nos dá uma explicação clara do significado das palavras do Cristo: perdoados estão os teus pecados. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, por dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Deu para entender essa parte aqui, Celone? Que a Claudilane leu? Sim. Está falando sobre os nossos resgates, né? Quando a gente passa por algumas provações, por algumas dificuldades, a gente está normalmente resgatando alguma coisa que a gente praticou no passado. E aí a gente vai pagando as dívidas, né? Vai pagando, vai resgatando e vai se redimindo daqueles males. E essa questão do perdão, se a pessoa foi perdoada, é sinal que ela parte da dívida, ela não precisa pagar, né? Não precisa resgatar. Dá para compreender isso? Porque eu acho assim que como tem aquele dizer, né, que alguma coisa que a gente faz de bem, ele paga uma multidão de pecados, né? Às vezes a gente vai resgatando e muita coisa a gente é perdoado, porque às vezes a gente paga 10%, um pouquinho mínimo do que a gente fez, de tantas coisas erradas, equívocos do passado. A gente tem algumas provações, algumas dificuldades, mas significa uma mera percentagem bem pequena em relação daquilo que a gente cometeu, né? E daí a gente já foi absolvido daquele montante, né? E o texto também fala que as encarnações são solidárias, né, umas às outras. E também o período entre as encarnações que nós vivemos no plano espiritual também é solidário. As encarnações nossas. Então, muitas vezes nós podemos estar pagando dívida não da última encarnação. Pode ser que nós estejamos pagando dívida de 5 encarnações atrás, né? E Deus, na sua infinita bondade, Ele esperou o momento certo em que nós tivéssemos força e aquele resgate
tivesse de algo produtivo para o nosso aprendizado espiritual, né? Daí ele permite que aconteça o resgate. E como disse, você falou, né, Celone, que o amor e a caridade apagam uma multidão de pecados. Realmente, ao nós nos voltarmos à caridade e à prática do amor para com o próximo, para com nós mesmos, nós já estamos nesse processo de compensação de faltas. A gente pula etapas. E é possível mesmo que não haja necessidade do processo expiatório. Tu concorda, Wilson? Que podemos pular etapas? Que podemos pular? A tua pergunta é se nós podemos pular etapas? É, que você falou antes, né, que existe um processo, né, de cometer as faltas, daí o processo de expiação e daí o processo de compensação. Mas e no caso em que a pessoa promove uma grande reforma íntima e começa a trabalhar intensamente para o amor e para a caridade, e conforme o João ali, o Pedro, né, o apóstolo Pedro, o amor e a caridade apagam uma multidão de pecados. Como é que isso se encaixa nesse processo aí de resgate? Pedro disse: uma boa ação apaga uma multidão de pecados, mas não disse que apaga todos. Nós vamos olhar lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das causas anteriores das aflições. Primeiro fala das causas atuais das aflições, que são a maioria, né? Se a pessoa fizer uma análise, então eu convido as pessoas a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, que ali explica que a maioria dos nossos males são decorrências de equívocos dessa encarnação. Aqueles que têm um pouco mais de idade, fazendo uma reflexão da vida pregressa, vai perceber que cometeu vários erros durante a vida, que redundam nesse tipo de estado em que nos encontramos agora. Às vezes de doença física, ou de problemas até emocional, ou econômico. Mas tem depois o próximo índice, é causas anteriores das aflições. E ali diz assim: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também nos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. E daí o texto prossegue, falando das crianças que nascem já em condições muito difíceis de saúde, alguns até numa família com problemas, e diz assim: certamente nada é um feito na existência atual para merecer sem compensação triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública. E aí, por mais que a pessoa procure encontrar uma explicação para isso, não encontra. E daí, lá num trecho dessa parte do Evangelho, diz assim: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, vou compartilhar com vocês aí para ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. Aqui diz assim, ó: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e de que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta, a causa, não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então vamos parar aqui o compartilhamento. Deixa eu fechar para eu ver onde é que está. Está aqui. E então, retomando o raciocínio, as pessoas que estão sofrendo
e a causa não é encontrada nessa encarnação, certamente são causas anteriores, de outras encarnações. Ah, mas por que eu não me lembro? É muito melhor que não nos lembremos. Porque quando a gente lembra, a gente teria muitas dificuldades. Tem uma série na Netflix que se chama Ponto Cego. E a personagem principal, ela teve a memória apagada até por vontade dela mesmo, para que ela não soubesse fazer o passado, para se infiltrar lá no FBI. Mas depois, como ela não tinha lembrança da pessoa criminosa que era, ela mudou de atitude, se tornou uma pessoa defendendo com todo o empenho o que é certo. E daí ela procura, inclusive, depois o irmão dela e aplica também uma injeção de apagar a memória. E pelo menos está por aí, a gente não viu adiante. Eu pensei, mas isso aí é o que a vida nos faz, o que Deus nos concede. Ele nos dá uma oportunidade de desenvolver uma nova personalidade voltada para o bem. Não nos lembrando do que fomos, porque se nós lembrássemos do que fomos no passado, teríamos grandes dificuldades. Primeiro, porque a gente se sentiria culpado pelos erros que fez, se é que não quer mais fazer. E os outros também se lembrariam. E nós vivemos constantemente junto com as pessoas com quem tivemos problemas em encarnações anteriores, que prejudicamos ou que nós prejudicamos, e o convívio seria quase insustentável. Então esse é um fato, por que a gente encontra dificuldades. E quanto a pular etapas, volto a dizer, Pedro não disse todos os pecados, uma multidão de pecados. Uma pessoa que age bem, ela pode muito bem reduzir em muito o seu sofrimento, porque o objetivo de Deus não é punição, é educação. Mas um pouco do que a pessoa fez, geralmente é necessário para que ela possa aquilatar o mal que fez. Nós falamos no encontro passado, inclusive, daquele homem lá que pediu para passar por uma experiência semelhante à que ele fizera com que sua mulher passasse numa encarnação anterior. Ele a emparedara viva, né? E agora, nessa última encarnação, ao tempo de Kardec, ele foi tido por morto e enterrado vivo. E depois descobriram que ele estava vivo porque foram procurar uma joia esquecida no caixão e viram que ele tinha mudado de posição, inclusive devorado uma ou parte de uma das mãos, no desespero da fome que teve lá embaixo. E daí o guia do médium disse, embora ele não tinha dito na comunicação que lhe deu, quando foi chamado a se manifestar, né? Isso chama-se... Como é que é o termo, César, quando eles chamam o espírito para se manifestar? Evocação? Evocação, exatamente. Ele foi evocado, ele veio revoltado no começo. E depois falou. Aí mas não falou porque ele apenas disse que tinha feito aquilo, mas não disse se tinha que passar. E o guia do médium disse que ele não precisava, ele apenas passou porque ele sentiu necessidade de passar pela experiência para se redimir diante da própria consciência. Embora isso não o redima, é preciso que ele faça o bem, né? Então o bem para nós é o melhor remédio que existe. Mas como é que isto funciona? Mas é o bem verdadeiro, não aquele que eu faço para me redimir do passado, para estar de acordo com a lei de Deus, para agradar os princípios doutrinários ou seguir a moral vigente. Não, é aquele bem natural que eu faço com satisfação. Quando se torna o meu modo de vida agir corretamente, isso muda totalmente o meu padrão vibratório. Eu produzo energias que vão combater aquelas energias deletérias que eu acumulei enquanto fazia as coisas erradas. E isso vai dar um grande salto. Não vai pular etapas totalmente, mas vai dar um grande salto. Eu posso diminuir muito, por exemplo, o número de reencarnações que eu teria que passar em processos extremamente dolorosos, expiatórios de diversos matizes, agindo assim, vivenciando o melhor possível o Evangelho de Jesus, sentindo prazer no bem agir, em ajudar as pessoas de todas as formas possíveis, de uma forma racional. Então a gente vai mudar e vai dar um grande salto. Grande salto e pular etapas não são sinônimos, Wilson? A pessoa pode dizer assim, pular etapas, mas não se livrar totalmente das consequências.
alguma coisa ele vai ter que passar, né? Mas certamente, se for entendido no pular etapas, aquela tipo lei de Italião, eu, por exemplo, lá prejudiquei 500 pessoas, vou ter que passar por 500 vezes por situações semelhantes. Não é por aí, daí sim seria pular etapa. A pessoa, por exemplo, o João Batista mesmo, João Batista, o próprio Cristo disse que ele foi Elias, né? Perguntaram para ele se era o Elias, disse assim, o Elias que há de vir já veio e fizeram com ele tudo que quiseram. E aí entenderam que era de João Batista que ele falara. Elias tinha matado muitas pessoas à espada. Aí voltou depois, e ele era um profeta, né? Ele era um daqueles ferrenhos defensores das leis judaicas, que lá no Êxodo, ele estabeleceu as leis, né? Os 10 mandamentos, e logo em seguida, no capítulo seguinte, as leis humanas, que combatiam os erros, matando inclusive. Então ele matou muita gente à espada. E na encarnação de João Batista, ele foi morto uma vez. Teve a cabeça, foi decepada a cabeça, né? A pedido da Salomé. Mas aquilo já foi o suficiente para ele dar um grande salto. Ele não precisou morrer tantas vezes quantas vezes ele matou alguém. E pela mudança de postura dele. Ele, nem sei se mudou tanto, mas ele continuava defendendo as leis de Deus, né? Mas agora de uma forma mais equilibrada. O Elias, Wilson, ele viveu 800 anos antes de Cristo. Ele não participou daquela parte do Êxodo. A parte do Êxodo foi o Moisés que tomava aquelas atitudes, né? Foi 1300 anos antes de Cristo. Então ele não era defensor da lei de Moisés? Era só um profeta? Ele era um profeta que veio resgatar o povo hebreu O povo hebreu estava desviando a sua fé. A rainha estava introduzindo o deus Baal no povo hebreu e estava convencendo todo mundo. A rainha era pagã, né? E ele desafiou 500 sacerdotes de Baal, aquele que fizesse descer um fogo do céu, né, e queimasse um bezerro que estava amarrado em cima de madeiras, era mais poderoso. E ele dizia que Yahvé era mais poderoso que ia fazer aquilo. E os sacerdotes de Baal ficaram dançando ali em roda, 500 deles, e não conseguiram nada. E ele conseguiu, né? Conseguiu fazer esse fenômeno físico. E como o povo hebreu acreditava muito nos efeitos físicos, passou a seguir Elias. Daí Elias resgatou a fé novamente em Yahvé, em Deus de Israel. E ele se emocionou ali e mandou decapitar esses sacerdotes de Baal, esses 500 sacerdotes de Baal. E daí que gerou esse karma para ele. Aí quando ele reencarnou como João Batista, ele precisou resgatar também, sendo decapitado, mas como você disse, né? Ele mandou decapitar 500, e ele foi decapitado uma vez só, né? Então houve uma redução do karma dele muito grande. Porque ele não precisava realmente, né? Ele só precisava... E qual era a religião dele? Judaísmo, ele era judaísmo. O judaísmo foi fundado por Moisés, 1300 anos antes de Cristo. E ele viveu 800 anos antes de Cristo. Foi depois de Davi e depois de Salomão. E depois do filho de Salomão ainda. Quando houve aquela cisão ali do povo hebreu, né? 10 tribos foi para um lado e 2 ficaram do outro. Ele viveu ali naquele tempo, ali depois. Mas então ele conhecia as leis de Moisés? Mas sim, conhecia. Ele encarnou com essa missão de trazer novamente o judaísmo para o povo hebreu. Eu achei que eu tinha falado bobagem. Às vezes o cara não lê muito o Antigo Testamento, né? E daí deduz coisas que não são verdadeiras. Mas valeu a tua explicação. E tem alguma coisa a acrescentar, Claudilane, a respeito dessa parte aqui do perdão? Que a questão que João, através do epístola, né, nos trouxe o conhecimento que uma multidão de perdão, uma multidão de pecados serão perdoados caso nós nos voltássemos à prática do amor e da caridade?
Olha, eu penso que isso tem a ver com a evolução. E aí, na medida em que o espírito ele consegue perdoar, ele está se desprendendo, né? Ele está soltando as amarras e está evoluindo. Então, nesse processo aí, muita coisa se torna desnecessária. Então, por isso que eu penso que o perdão tem todo esse efeito. Exato, o amor e a caridade, né, que faz com que esse efeito traga algo positivo, né, nesse processo de resgate. Que se nós fôssemos resgatar 100% das nossas faltas, nós não suportaríamos. Então, existe essa redução, né, caso nós venhamos merecer, né, caso nós venhamos fazer por merecer. Né? Certo? Não desligou a tua câmera? Não. Pra mim não Eu tá. tô enxergando, César. Pra mim não tá aparecendo. Para mim também não tá. Mas estão me ouvindo, né? Vejo, só. Sim. Sim. Eu vou Tá religar ela congelado aqui. só. Desligar e religar, vamos ver. Eu enxergo e ouço o César. Só para confirmar, eu tô perdendo aqui no texto. Qual é a página? 187. Tá. Então vamos seguir. Claudilane, faça o favor, segue na leitura. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. Quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos de melhoria. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou o apego, simbolizadas nos escribas assentados, citados no texto. Sabemos que não é fácil desativar tais elementos, muitos dos quais já fixaram moradia em nossa mente ao longo dos séculos. Acrescentamos que as manifestações de desânimo, de rebeldia e de resistência às mudanças também nos mantêm acomodados, realizando observações interesseiras ou fomentando intolerâncias. Esse estado de acomodação representa outra forma de imobilidade, além da física, observada no paralítico. Os escribas assentados, ainda que parcialmente imobilizados pela vida que levavam ou pelas aquisições que possuíam, poderiam ainda fazer escolhas mais acertadas, abrindo o templo da alma a uma melhor compreensão da vida, pelo culto do bem e do amor, favorecido pelo trabalho regenerador. Vemos de um lado Jesus conclamando a criatura ao serviço de melhoria espiritual, do outro, as insinuações da própria inferioridade moral, plantadas e arraigadas no psiquismo, expressas no arrazoavam entre si. A discussão era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhes disponibilizava naquele momento. Este raciocínio se confirma na seguinte indagação proferida pelos escribas: por que diz este assim blasfêmias? Incapazes de atentar para os mais elevados valores espirituais, adotam atitudes próprias de espíritos cristalizados em ideias, atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão do amor que misericordiosamente lhes oferecia o Cristo.
Ignorando tal bênção, faz-se logo presente em consequência a pressão do homem velho, inconformado e desinformado, mas que se insurge contra a legitimidade dos valores nobres, perguntando: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Esta indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Na verdade, é justo admitir, as perguntas proferidas por eles podem também ser indicativas de dúvidas. Acreditamos que a presença de Jesus no templo, acompanhado da multidão e os esforços do paralítico e dos seus abençoados intercessores, causaram algum impacto naqueles cultores das leis mosaicas. Caso contrário, eles não teriam proferido as perguntas. É oportuno observar que, da mesma forma que o doente se apoiou nos amigos para colocá-lo no caminho da cura, os escribas se apoiaram mutuamente para neutralizar o esforço de mudança dado pelas palavras do Cristo, preferindo continuar presos à interpretação literal dos ensinamentos da lei de Moisés. Então vamos fazer uma análise aqui desse trecho que a Claudilane leu para nós, referente a essa intervenção dos escribas que estavam ali assistindo aquele fato, aquela cura que Jesus realizou. E pelo fato de Jesus ter dito que os pecados daquele homem estavam perdoados, eles intercederam, né? Selonito conseguiu entender o motivo que esses escribas interferiram, tentando diminuir esta ação de Jesus na cura deste homem? Eu não comprei muito bem o raciocínio da leitura da Claudilane, ficou meio extensa. Eu pediria ajuda aí para o Vils, para alguém, para mim. Gostaria de contribuir, Vils? Por que os escribas agiram daquela forma? Da qual forma? Essa que se pergunta, quem é esse que diz blasfêmias? E referindo-se que Jesus estava falando blasfêmia. Sim. E pelo judaísmo, somente Deus pode perdoar os pecados. Primeiro porque eles achavam justamente isso, só Deus pode perdoar pecado. Só que eles não entendiam, nós já comentamos o que é o pecado, como é que Deus perdoa o pecado. E quando Jesus diz assim, teus pecados estão perdoados, ele não disse nenhuma blasfêmia, ele revelou um fato. Aquele espírito que estava encarnado ali já tinha passado pela sua etapa de sofrimento necessária para ver a mudança que já tinha ocorrido com ele. Então ele já podia ter a saúde de novo restabelecida, porque ele mudara de postura. E é isso que Jesus diz com essas palavras, e eles não entendem. E eles ficaram em dúvida, porque no entendimento deles, o perdão é tu tirar da pessoa a responsabilidade pelos seus atos, pura e simplesmente. Então, inclusive, eles tinham uma prática, quando nós assistimos aquela série Maria Madalena, que também tem na Netflix, o Herodes, inclusive, ele... o Herodes, né? O Herodes comprou 2 cabritos, que em tese, na religião deles, era abençoada lá pelos sacerdotes, e era super caro. Aqueles cabritos seriam oferecidos para perdão dos pecados. Um pelos pecados que ele já cometera, e outro pelos pecados que ainda ele sabia que ia cometer, porque ele já tinha mais ideias na cabeça, ele estava de olho na sua sobrinha, ele já estava em equívoco, ele estava lá com a sua cunhada, era a mulher do seu irmão, e estava de olho na sobrinha, então ele sabia que ia fazer uma coisa que diante da lei de Deus não é acertada, e queria pedir o perdão desse modo. E os sacerdotes achavam que oferendas e coisas assim, e orações, Deus perdoava qualquer coisa, tirava da pessoa a responsabilidade pelos seus atos. E não é isso que Jesus vem dizer. Ele fala que o pecado está perdoado porque a pessoa já reparou, ou pelo menos espiou o suficiente, agora tem condições de reparar. E outra coisa interessante aqui nesse texto que nós estávamos lendo,
tem uma parte que diz assim: acreditamos que a presença de Jesus no templo, acompanhado da multidão e os esforços do paralítico e dos seus abençoados intercessores, causaram algum impacto naqueles cultores da lei mosaica. Caso contrário, eles não teriam proferido perguntas. Aqui tem um detalhe, né? No texto diz presença de Jesus no templo. Ele não estava no templo, ele estava na casa de Pedro. E a pessoa, no fazer essa análise, cometeu, se diz, um ato falho dela. Deve ter pensado na casa de Pedro e escreveu o templo porque estavam ali os sacerdotes. Os sacerdotes estavam fora do seu ambiente. Estavam lá apenas para bisbilhotar, né? Para ver o que aquele homem que as multidões seguiam fazia, para ver se encontrava alguma coisa para acusá-lo. Mas claro que causou algum impacto. Por isso que eles perguntavam. Se não causasse impacto nenhum, ninguém dava bola. Quando alguém faz qualquer coisa que não afeta a sociedade, que não causa uma mudança, que não mexe com as opiniões, ninguém liga. Vai dizer, tem tanta gente que fica aí pregando em praça pública, dizendo um monte de coisas sem sentido, e ninguém liga. É um demente, é um coitado. Agora, se a pessoa começar a falar coisas sérias que levem as pessoas a repensar o modo de viver, as suas atitudes, aí repercute, aí outros vão querer saber o que aquela pessoa faz e por que ela faz aquilo. E se aquilo é bom para as pessoas, mas prejudicial a quem olha, no sentido material, que vai perder poder, que vai perder alguma coisa de privilégio que até então tinha, essa pessoa vai se revoltar com essa outra pessoa. E vai começar a criar calúnia, a criar intrigas, a perseguir, e não vai aceitar de imediato. Foi isso que aconteceu com esses sacerdotes. Não eram todos sacerdotes que eram maus, que não queriam entender as coisas. Tinha uns 2 ou 3 lá que eram sacerdotes exemplares. Então, em todo meio há tipos de pessoas assim. Há pessoas perversas, que não querem mudar, e outros que já veem melhor e que aceitam as ideias novas que vêm para melhorar a sociedade. Jesus, todo mundo sabe, né? Acabou sendo morto por comando desses sacerdotes aí, porque temiam perder o poder que eles tinham, que o poder que eles tinham era muito grande. Eles governavam lá a região, ao lado de Herodes e ao lado do Império Romano, né? Se vendiam para o Império Romano. E, inclusive, eles forçavam até os romanos a agirem. Foram eles que forçaram os romanos a condenar Jesus. E Pilatos, na época, que comandava a região, para não ter contra si a opinião dos sacerdotes, que ficaria difícil de governar, eles poderiam provocar rebeliões, né? Não que ele não fosse capaz de dominar, mas não era isso que o Império queria. O Império queria dominar com maior tranquilidade, sem muita resistência. Então acabaram condenando Jesus. Ele até praticou aquele ato de lavar as mãos, como se aquilo o isentasse do seu modo de agir, da sua responsabilidade. Mas voltando ao assunto, eles se surpreenderam quando Jesus disse assim: teus pecados estão perdoados, e disseram que isso é blasfêmia, justamente por isso que tu disse. Para eles, só Deus podia perdoar. Quando Jesus disse assim, teus pecados estão perdoados, no entendimento deles, Jesus estava agindo como Deus. E aí se revoltaram, porque não entenderam o alcance das palavras e a lição que Jesus trazia para todos nós. Muito bem. Claudilane, na tua opinião, Jesus tinha e tem autoridade para perdoar os pecados? Ou os escribas tinham razão? Não, Jesus tem autoridade, sim. Por estar nesse nível tão evoluído, né? E ser o representante de Deus aqui na Terra. Esse questionamento deles aí, então, é porque eles não queriam aceitar que Jesus realmente era o Messias, né? O Messias espiritual da humanidade. Então eles tinham esse negacionismo com eles. E se eles aceitassem que Jesus teria autoridade para perdoar os pecados, eles realmente teriam que aceitar que Jesus estava representando Deus aqui na Terra, né? E Jesus tem autoridade, tem essa autoridade, porque ele, é como está escrito ali, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
ele reflete a vontade de Deus para com toda a humanidade, né? Então, Viu, essa César? autoridade ele possui. Viu, César, para não ficar ambíguo esse teu comentário, é melhor dizer como é que funciona essa autoridade. A autoridade de Jesus é porque tudo que emana de Deus vai diretamente para ele. E ele direciona para a humanidade. Então ele representa Deus aqui na Terra. E sendo representante de Deus, ele tem essa autoridade, né? Tem autoridade porque Deus atribuiu a ele essa autoridade. Mas devemos entender assim, a autoridade dele não é de isentar a pessoa da responsabilidade dos seus atos. A autoridade dele está emanada na sua doutrina, no seu exemplo. Quando a pessoa segue o exemplo de Jesus, segue a sua doutrina, pratica a lei de Deus, então ela se redime com a própria lei de Deus. Aí sim os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus não tira a responsabilidade de ninguém. Aí seria muito fácil para alguém ter fé em Jesus, ir lá se prostrar ou fazer qualquer coisa e aí o pecado está perdoado. Não é isso que o texto quer dizer. Quer dizer que a pessoa tem que expiar, tem que se reformar, tem que mostrar uma nova postura. Aí sim, perdoados estão os pecados, quer dizer, os seus erros não serão mais cometidos. O Wilson insiste naquela questão tem que espiar, é necessário espiar. Mas Jesus sabe se a pessoa precisa espiar ou não, se aquilo vai ser útil para ela ou não. É isso que eu estou falando, Wilson, entende? Só para ficar claro, né? Ele não tira a responsabilidade da pessoa. Lógico se a pessoa, por exemplo, ainda tem responsabilidade e não mudou de postura, ele não vai tirar as consequências dos seus atos. Mas Jesus, ele sempre está, senão não seria Jesus, né? Ele está agindo em consonância com as leis de Deus, né? De causa e efeito. Ele jamais vai fazer por perdoar o pecado sabendo que vai prejudicar aquele espírito, porque aquele espírito talvez ele precise do processo de expiação ou de provação para se redimir. Mas se o espírito não precisa mais, ele tem essa autoridade para realizar esse perdão. Tá Sim, entendendo? quando não precisa mais, né? Porque se a pessoa, por exemplo, não procurar Jesus, ele ia passar toda a encarnação paralítica, não precisava mais. É isso que quer dizer. É o caso, assim, do João Batista. Era necessário ele morrer 500 vezes? Porque ele mandou matar 500 sacerdotes? Não. Então bastou uma vez. E os outros? Foi perdoado. É nesse sentido. É que o próprio texto nós estudamos aqui, a afirmação de Jesus ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado da alma do enfermo. Então ele sabia que ele havia mudado. Sabia que ele havia mudado. É nesse sentido que Jesus perdoa. E ele tem autoridade para isso, né? E os escribas não queriam admitir essa autoridade de Jesus. Já falta 2 minutos no meu relógio aqui, não sei se o de vocês está de acordo. Hoje é 5h30. Então gostaria de agradecer a participação de todos e que no próximo sábado possamos estar reunidos novamente, né? Firme neste propósito. A nossa caminhada evolutiva, ela sempre se baseia em oportunidades, né? E muitos componentes do grupo de estudo, eles não participam porque têm dificuldade com a tecnologia. Mas eles, ao invés de se esforçar para aprender a utilizar a tecnologia, é uma oportunidade que está sendo dada para a pessoa evoluir. Eles preferiram descartar, se acomodar. Então, que nós não façamos o mesmo, né? Que nós continuamos aproveitando as oportunidades, porque são desafios que fazem com que o espírito evolua, cresça. E essa questão,
Essa questão de não querer aprender, ora, o progresso não para. Ninguém vai querer viver em um planeta mais atrasado. Todo mundo quer ter o direito de pelo menos retornar a reencarnar na Terra. Mas a gente olha assim, a evolução do planeta em todos os sentidos, na área da tecnologia, é algo assustador. Nós não podemos jamais nos acomodarmos. E toda hora muda. Os aparelhos de comunicação estão cada vez mais aperfeiçoados e a pessoa tem que ter um mínimo de domínio. Se ela vai querer deixar isso para quando? Para querer aprender no plano espiritual e retornar, vai ter muito maior dificuldade. Então nós não podemos deixar, os recursos estão aí, tem cursinhos inclusive na internet que ensinam como fazer, no YouTube tem diversos vídeos que nos auxiliam. Hoje eu peguei um celular novo aí e não sabia como botar o chip ali. Eu olhei, troço blindado, como é que eu vou fazer? Eu fui no YouTube, aí ele tem vídeos que orientam. Apanhei um pouco, mas consegui. Agora imagine se nós fôssemos esperar outras pessoas fazerem. A Irene até queria que a Amanda fizesse para mim. Eu digo, não, mas ela não vai saber mais do que eu, né? Claro que ela sabe mais do que eu. Esse jovem aí tem uma velocidade incrível para aprender as coisas. Mas como é que ele sabe? Eles já andaram estudando isso no plano espiritual antes de vir, tinham contato com isso. Nas obras do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, revela lá que eles já tinham aparelhos onde reproduzia a imagem e o som das pessoas gravado. Isso lá na década de 30, 40 do século passado. Então o plano espiritual está bem adiante. Imagina a gente desencarnar agora e não dominar o que tem aqui. Como é que vai transitar lá no mundo dos espíritos? Exato. Uma vez o Chico Xavier ele voltou de um transe mediúnico. Daí ele perguntou para as pessoas o que era YouTube, né? Naquele tempo não existia isso. Daí as pessoas disseram, não sei. Daí ele disse assim, os espíritos estão me dizendo que a doutrina espírita será ensinada através do YouTube no futuro. Agora a gente sabe, né? Aquela mensagem que o Chico estava nos dando. Nem tinha YouTube ainda. Não, 1950. Até o nome já sabiam? Sim, os espíritos já até o nome sabiam. E informaram que a doutrina espírita iria ser ensinada pelo YouTube. E o que mais acontece nos dias de hoje, né? Mas Então tá, gostaria de convidar a Geni para fazer a prece de encerramento, Geni. Então, já que estamos em sintonia com Deus e com o mundo espiritual, que nós possamos esforçar esses pensamentos positivos, levando a essas pessoas que necessitam de amparo, que necessitam de ajuda, que estão doentes nos hospitais, nas ruas, nos lares, nos albergues, muitas vezes dentro da sua própria casa, praticamente isolados, mas que Deus toque o coração de cada um de nós, que nós possamos reforçar esse amor que foi esclarecido, essa lição, que nós possamos aprender a evoluir, fazer uma reforma íntima dentro de cada um de nós, procurarmos perdoar uns aos outros, para nós buscar o perdão a nós, porque Deus sabe o significado do perdão, aonde nós erramos, e por que nós erramos, e se nós pecamos ou não. Muitas vezes a gente acha que não está pecando, que não está fazendo coisas erradas, mas lá no fundo a gente fez e não sabe. E Deus está aqui para nos corrigir, nos dar uma nova chance de nos evoluir, e nós ter um novo aprendizado a cada dia que passa, e procurar-nos melhor, dar o melhor de nós, como um pai dá à sua família. Ele sempre dá o melhor a seus filhos, e que essa sabedoria divina que vive no mundo espiritual e no mundo da terra, que abrace a nossa família, abrace o coração de cada ser humano, tocando lá dentro, fundo, e dizendo: meu filho, eu estou aqui, e eu não o desamparei. E cada um que passa pela sua aprovação, talvez seja necessário nesse momento, e a pessoa não entende, mas que ele procure entender com paciência, com amor,
e que tudo vai passar e que tudo vence, que nós estamos aqui para aceitar as vontades de Deus e não as nossas. Que os anjos de luz, os anjos da guarda nos dê um fim de semana de saúde, de paz, que nós possa ter uma nova semana de pensamentos positivos, de muita paz, de muita alegria em nossos lares, e que Deus nos inspire a ser um sentimento sempre cada vez melhor com seu semelhante, e que nós possa ter a luz interior a cada um de nós, que a espiritualidade vá ao amparo de todos aqueles que não puderam participar, do Paulo, da Claudilane, dos seus filhos que se encontram com aprovação, que eles possam vencer, e a cada um de todos aqueles que necessitam, e que com todo o amor e carinho nós possamos estar preparados e ter força de vontade para nos próximos sábados, nesse mesmo horário, nos encontrar. Que assim seja. Que assim seja. Um bom final de semana a todos aí, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. E ele Até vai o próximo permitir. encontro, então. Tchau, primaiada. Melhora, Claudilane. Melhora para todos vocês aí. Só deu primo hoje, meu Deus.